Nacional continua. O Flamengo venceu o Sport na Ilha do Retiro e voltou à segunda colocação, a 4 pontos do líder. E muito graças à boa fase do seu artilheiro. Um artilheiro que atende por muitos nomes. Gabriel Barbosa! Desde o apelido de infância, Gabi! até o nome que ganhou nos gramados. É Gabigol! O que o torcedor do Flamengo sabe é que quando precisa dele, é só chamar. É no gol, Gabriel! Gol! É do Flamengo! É Gabigol! Gabigol precisou de apenas 3 minutos para marcar o primeiro do Flamengo sobre o Sport. E talvez pelo excesso de solidariedade de Bruno Henrique, ele não fez mais um. Pra fora! O Flamengo perde uma chance claríssima. Depois que Patrick errou na saída da defesa, a bola sobrou justamente para Gabigol. Ele tentou retribuir a assistência para o companheiro, mas a bola só chegou a Bruno Henrique depois de mais uma rebatida da defesa do Sport. Prendeu, arrasca, bate. Bruno Henrique, bate pro gol! Gol! É do Flamengo! Bruno Henrique! Vice-artilheiro do Flamengo no Brasileiro com 10 gols, Gabriel poderia ter subido no ranking da artilharia. Perdeu! Ele entra no gol. A bola não. Mas o camisa 9 do Flamengo colecionou chances perdidas. Cara a cara, bateu pro gol, saiu! Nada que preocupe o Rogério Ceni. Tem gente que vê quantos gols perderam, eu vejo quantas chances foram criadas. E que, em determinado momento, se você cria muito, a tendência é que você tenha mais chance de fazer gols. E chances não faltaram ao Flamengo. Faltou um pouco de sorte ao Gabigol. Bateu bonito! Que chutaço, que lance! Sorte que Rogério Ceni não teve no segundo tempo. Perdeu Gerson, com dores no tornozelo. E Diego Alves, que fazia seu primeiro jogo depois de lesão e sentiu um novo problema muscular. O Gerson saiu com uma entorse no tornozelo. Ele já tinha sentido no intervalo, tentou voltar mais um pouco, mas eu já vi que ele estava mancando. No momento que eu ia fazer a alteração do Diego, infelizmente o Diego Alves acabou sentindo a lesão. Eu tive que queimar uma segunda substituição que não estava prevista, né? O que estava previsto era mais uma substituição de Gabigol. Mas saiu um artilheiro e entrou o outro. E foi de Pedro, a outra estrela do Flamengo, o gol que decretou de vez a derrota do Sport. E o Flamengo faz o terceiro, com muita facilidade, de pé em pé, com espaço. Pedro dominou e chutou cruzado, vencendo o Luan Poli. 3-0, uma derrota que deixa o Sport em situação perigosíssima na luta contra o rebaixamento. Hoje, torcedor, a culpa é toda minha. Eles, uma bola por dentro no primeiro gol. E depois dei um passe errado para trás também. Então, tenho a maturidade e a responsabilidade de assumir. É triste e lamentável, mas as palavras não vão confortar. Hoje, essa derrota eu assumo a responsabilidade. Já para o Flamengo, um resultado que faz com que o time ainda sonhe com o bicampeonato brasileiro. 5 rodadas restantes, nós precisamos tirar a diferença do Internacional. Para isso, são necessárias vitórias. E se precisa de vitórias, é só chamar ele. Gabriel Barbosa! Gabi! É Gabigol! Tá soltinho o Gabigol. Tá numa fase que você vê que ele tá confiante, né? Tá tranquilo. Tá perdendo bastante, mas tá fazendo também. Lofredo, bom dia. Pois é, bom dia. Mas as oportunidades foram criadas. Acho que o Rogério Ceni tem parte razão. Mas é a questão do copo meio cheio e copo meio vazio, né? O Flamengo ganhou de 3-0. Se você perdeu muitas oportunidades, o jogo foi 0-0, foi 1-1, Sim. Você cobra o número de oportunidades perdidas. Agora, só quando você ganha de um adversário fora de casa, ainda que seja um adversário mais frágil, que seja ali perto da zona de rebaixamento, por 3-0, as oportunidades desperdiçadas elas ficam diluídas no resultado do jogo. Então você tem que levar em conta que o Gabriel marcou um gol, perdeu outras oportunidades. Pedro não. Pedro entrou poucos minutos, recebeu uma bola. No lugar do Gabriel. No lugar do Gabriel, de novo, mas também tudo bem, porque o jogo estava dominado. Você não precisava de Pedro e Gabriel. Sim, mas não é um jogo desses. Vamos chamar o Cereto, que aí a gente começa o nosso debate. Oi, Cereto, tudo bem? Aí você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Oi, Jana, bom dia, Lofredo. Eu sempre vejo o copo meio cheio, né? Eu sou otimista sempre. O Gabriel é o cara!
o Gabriel é o cara. Espero que o Rogério Ceni tenha se convencido definitivamente disso. Eu acredito que sim. Então, é isso que eu ia perguntar. Não é num jogo desse que a situação está dominada, que ele pode usar os dois juntos, até para dar engrenagem, para agradar o torcedor, entendeu? Não, porque usar só no momento de dificuldade talvez não seja o ideal. Exatamente, para poder saber se aquilo resolve no momento de dificuldade. Funciona, né? Exato. Eu acho que pode ser uma ideia, mas assim, eu entendo que não utilize jogadores que ele vê com as mesmas características ou que ele não veja como complementares num jogo que já está decidido. Tá bom, ok. Precisamos ver na hora que precisar como é que eles vão se comportar, se vai poder utilizar ou se as substituições vão ser... Porque o Flamengo tem algumas substituições marcadas já. Então vai entrar o PP, tem entrado bem até. Ontem substituiu o Gerson por conta da lesão do Gerson. Até o meio-campo ficou mais exposto ainda e o Sport naquele momento controlou um pouco a partida. Mas enfim, algumas substituições... Você sabe quais são os jogadores que vão entrar e muitas vezes você sabe quem vai sair para entrar daqueles jogadores. Então talvez isso precisa ser solucionado, não sei se vai ser em 5 jogos, né? Mas a verdade é que o Flamengo chega faltando 5 rodadas, precisando ganhar 5 jogos para ser campeão. Ou pelo menos para chegar na última rodada com chance de título. Se o Flamengo ganhar 4 partidas, na última rodada o Flamengo está na disputa do título, aconteça o que acontecer. Sim. Lembrando que uma delas é contra o Internacional, exatamente, né, por isso. Uma vez eu conversei com o Tite sobre isso. O Tite já foi campeão brasileiro e tal, e tem, né, lugar de fala para isso, né? E ele disse o seguinte: olha, o importante do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é você chegar na última rodada brigando pelo título. Não interessa a vantagem, a diferença pro primeiro colocado, se você for o segundo ou terceiro colocado. Interessa que você esteja na briga pelo título, porque tudo pode acontecer na decisão, e é verdade, né? E é verdade. E nesse caso do Flamengo, se ganhar os 5 jogos que restam para terminar o campeonato, a chance de título é muito grande. É claro que se o Internacional ganhar os 5 jogos, ter o confronto direto contra o Flamengo, o Internacional será o campeão. Na verdade, o Inter precisa ganhar 4 e empatar 1 contra o Flamengo. Exatamente. Ele até pode perder 1 se ele empatar com o Flamengo. Exatamente. Mas a chance aumenta demais para o Flamengo se conseguir as 5 vitórias, porque o Internacional também terá que ter uma campanha quase que perfeita até o final. O Internacional vem com uma campanha perfeita, hein? Vem. 9 jogos seguidos, 9 vitórias seguidas. No brasileiro, porque são 10 no brasileiro, total, né? São no 10 brasileiro. No total, mas tá muito assim, cabeça a cabeça, né? Tá pau a pau. Tá do jeitinho que a gente gosta, né? Quando a gente não tá envolvido ali com emoção de torcedor, a gente gosta de ver o quê? O circo pegando fogo. E tem que levar em consideração que nós chegamos faltando 5 rodadas com 3 times na disputa. Sim. Até 6 rodadas antes eu diria que a gente tinha 4 times na disputa. São Paulo, para mim, já está fora. E agora a gente tem Flamengo, Inter e o Atlético Mineiro como terceiro time candidato. Mas Atlético e Flamengo dependem de erro 0 e do Internacional bobear, né? O Atlético depende de erro 0 e depende de dois times. De 2 times, Flamengo e É claro que esses times se enfrentam, então tem uma possibilidade de tropeço de pelo menos um deles nessa partida. É uma tarefa muito mais difícil. A do Flamengo, ela não está tão difícil. Não é que ela não está tão difícil. A do Inter é bem mais fácil. O Inter tem um resultado para desprezar, e pode, se empatar com o Flamengo, tem uma derrota para dar. Se perder para o Flamengo, aí não pode ter mais nenhum tropeço. E agora entra nessa reta final. Desculpa que eu tô com o celular aqui, gente, que eu tô tentando parear para mostrar para vocês uma notícia de agora há pouco. Tem que contar também com a capacidade da equipe de estar inteira em campo, né? Assim, você vê que o Gerson ontem saiu machucado, o Diego Alves saiu machucado, e tem uma situação aí envolvendo, eu vou abrir aqui para vocês agora, envolvendo o Bruno Henrique e o Gabigol, que eles podem desfalcar o Flamengo nessa reta final. Será que a gente consegue parear aí? Eu já abri aqui. Olha só, eu vou lendo para vocês enquanto isso. Além do Bruno Henrique, o Flamengo pode ficar também sem o Gabigol na reta final do Campeonato Brasileiro, porque o STJD, que retomou o processo do Bruno Henrique da 11ª rodada, marcou também o julgamento do Gabigol por ofensas à arbitragem em jogo contra o Bahia. Isso vai acontecer na próxima sexta-feira. A pena pode chegar a 12 jogos.
Então, você imagina um desfalque desse tamanho, os detalhes estão lá no GE. Globo, vocês podem conferir, um desfalque desse tamanho para o Rogério Ceni nessa reta final. E é Mas não era a hora, né? Exatamente. Não era a hora de ter julgamento, né, Lofredo? Porque é o seguinte, o julgamento ele tem que ser mais rápido, a justiça ela tem que ser mais célere, eu adoro essa palavra. Tem que ser mais célere. Célere. Vou dar uma variada aqui também no dicionário. O meu vernáculo é extremamente exacerbado, você percebe, né, Jana? Mas é o seguinte, aconteceu o fato, julga logo, resolve logo, não deixa pra reta final do campeonato, até pra você não suscitar dúvidas em relação a favorecimento para um clube, a favorecimento para outro. Não tem cabimento você fazer o julgamento agora na reta, faltando 5 jogos para terminar o campeonato. Será que você pode usar assodado também? Ou assim, apressada, acelerada. A justiça tem que ser, eu acho que na acelerada seria melhor. Celery ficou mais bom também. Ágil, Ficou bom também. Mas assim, Celery veja só, justiça que demora não é justiça. Claro. Às vezes é injustiça. Porque se você julga naquele momento que o fato ocorreu, você está fazendo justiça. Se você deixa para ir lá para frente para fazer o julgamento, primeiro que passa a impressão de que não era tão importante assim. Se você deixou passar tanto tempo assim para tomar uma atitude, parece que não era tão importante. E aí... Mas aí passa a ser importante de novo. Passa a ser importante de novo. E você mexe... É um campeonato que já é muito mexido por conta das mudanças de datas. Por exemplo, times se enfrentam em situações bastante diferentes. A gente teve o caso de Palmeiras e Vasco, que se enfrentariam na primeira rodada. Sim. Depois eles passam a se enfrentar numa situação completamente diferente daquele era necessário, aconteceria na primeira rodada. Então o campeonato ele já é meio bagunçado pela necessidade de ser jogado do jeito que foi na pandemia. Aí a Justiça Desportiva resolve julgar casos lá de trás, aqui na frente. Agora, Jana, Oi. Eu acho que o importante para o time do Flamengo agora, a gente levar em consideração que alguns jogadores voltaram a crescer de produção na hora decisiva. Sim. Né? O Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabigol, a reserva para o Gabigol contra o Ceará fez bem, né? Embora tenha sido, na minha opinião, um grande equívoco do Rogério Ceni, mas parece que o Gabigol de lá pra cá chamou responsabilidade e quer resolver a parada mesmo. O Gerson tá muito bem, então o Arrascaeta ontem jogou uma partidaça outra vez. Quando os 4 da frente jogam bem, é difícil pro adversário, é muito difícil pro adversário, porque quando um não resolve, resolve o outro. Né? O Flamengo tem esse leque de opções de qualidade, então esses jogadores... estão crescendo junto com o time, consequentemente o time está crescendo na hora decisiva, na hora que tem que crescer mesmo. Só queria levantar a bola aqui, fazendo o advogado diabo, lembrar que o Flamengo jogou contra um adversário extremamente frágil, né? O Inter vai enfrentar também. Sim. Eu tô querendo dizer assim, esse é o Flamengo que encararia, por exemplo, o time lá da ponta. Encarou o Grêmio. O Grêmio está caindo de produção, mas é o Grêmio. Sim. Né? Então eu acho que o Flamengo o Flamengo não fez essa